Imagine a vastidão do cosmos, onde a luz viaja por milhões de anos para tocar nossos olhos, e mesmo assim, galáxias inteiras permanecem para sempre fora do nosso alcance. Agora, esqueça a velocidade da luz. E se eu te dissesse que existe um método, uma tecnologia tão avançada, que permitiria a uma nave alienígena cruzar distâncias inimagináveis, viajar de uma ponta a outra da galáxia em meros minutos? Parece impossível, uma afronta a toda a física que conhecemos, mas a verdade é que o segredo não está em ir mais rápido. Ele reside em manipular o próprio tecido do universo, dobrando o espaço-tempo de uma forma que desafia a nossa compreensão mais básica, e a chave para desvendar esse mistério começa com uma ruptura em nossa própria percepção de realidade. E a chave para desvendar esse mistério começa com uma ruptura em nossa própria percepção de realidade. Porque a verdade é que, para cruzar distâncias inimagináveis em meros minutos, uma nave não pode simplesmente ir mais rápido. Ela precisa, de alguma forma, redefinir o que significa distância. E é aqui que a mente humana começa a se contorcer, porque estamos falando de algo que desafia a própria lógica do que entendemos por espaço e tempo. Imagine que o universo não é um espaço vazio e infinito, mas sim uma folha de papel gigantesca, onde cada ponto é uma estrela, uma galáxia. Para ir de um lado a outro, nós, humanos, estamos presos a rastejar pela superfície, percorrendo cada milímetro, limitados pela velocidade da luz, que, embora seja a velocidade máxima no nosso universo, se torna uma lesma cósmica quando as distâncias são de bilhões de quilômetros. Mas e se houvesse uma forma de simplesmente dobrar essa folha? De fazer com que dois pontos que estão a bilhões de quilômetros de distância se tocassem, instantaneamente, ou quase isso. É essa ideia, essa manipulação fundamental do tecido do cosmos, que nos leva ao limiar de uma tecnologia que parece pura ficção científica, mas que para civilizações milhares ou milhões de anos à nossa frente, pode ser tão trivial quanto a nossa internet. A teoria por trás disso, a que chamamos de buracos de minhoca ou dobras espaciais, não é totalmente alienígena para nós. Nossos próprios cientistas, desde Einstein, já brincaram com a ideia de que o espaço-tempo é maleável, que ele pode ser curvado pela massa e energia. Mas uma coisa é teorizar, outra, completamente diferente, é ter a tecnologia para dobrar o universo à sua vontade, para criar atalhos através de dimensões que mal começamos a conceber. E o que isso realmente significa? Significa que a nave não está viajando asterisco pelo asterisco espaço, mas sim asterisco com asterisco espaço, ou melhor, asterisco dobrando asterisco o espaço ao seu redor, encurtando a jornada de tal forma que a distância se torna irrelevante. Mas há um problema gigantesco, um muro intransponível para nossa tecnologia atual. Para dobrar o espaço-tempo dessa maneira, para criar uma espécie de bolha de dobra que encapsularia a nave e a transportaria através de um atalho cósmico, seria necessária uma quantidade de energia tão colossal que desafia qualquer coisa que possamos gerar ou até mesmo imaginar. Estamos falando de energias que poderiam ser equivalentes à massa de planetas inteiros convertida em pura energia, ou talvez, algo ainda mais exótico, matéria exótica, com propriedades antigravitacionais, algo que a nossa física ainda considera puramente hipotético, mas que seria essencial para manter um túnel aberto ou uma bolha estável. E é aqui que a nossa percepção de realidade começa a falhar. Porque se uma civilização alienígena dominou essa tecnologia, isso não implica apenas um avanço tecnológico, mas uma compreensão da física do universo em um nível que transcende a nossa. Eles não apenas descobriram como dobrar o espaço, eles provavelmente entendem a própria natureza da realidade de uma forma que nos faria parecer crianças brincando com blocos de montar. Eles poderiam ter descoberto fontes de energia que desafiam a nossa compreensão, ou talvez, uma forma de manipular as leis fundamentais do universo de um jeito que sequer podemos postular. A mera existência de uma nave capaz de fazer isso levanta mais perguntas do que respostas, e a mais inquietante delas é, o que mais eles são capazes de fazer? Se você também sente um arrepio só de pensar nas portas que isso abriria, quem sabe, já deixa um sinal de que está pronto para essa jornada. Porque o que estamos discutindo não é apenas sobre viajar mais rápido, é sobre reescrever as regras do jogo, sobre transcender as limitações impostas pela velocidade da luz e pelas vastas distâncias cósmicas. É sobre uma tecnologia que não apenas nos levaria a outros mundos, mas que nos forçaria a reavaliar tudo o que pensamos saber sobre o universo, sobre a nossa insignificância diante de uma escala de inteligência e domínio tecnológico que mal podemos começar a conceber. E se isso já parece loucura, saiba que o próximo passo nessa jornada é ainda mais surpreendente, pois ele envolve não apenas a manipulação do espaço, mas a própria essência do tempo,
e as consequências disso são algo que a nossa mente mal pode suportar. Imagine por um instante que a distância entre duas estrelas, que hoje medimos em anos-luz, possa ser reduzida a uma mera polegada. Não estamos falando de velocidade, de ir mais rápido que a luz, porque isso, para uma civilização que domina esses segredos, é uma limitação arcaica. Estamos falando de um domínio tão profundo da física que eles conseguem dobrar, amassar, quase que costurar o tecido do espaço-tempo. É como se o universo fosse uma folha de papel gigantesca, e ao invés de desenhar uma linha reta de um ponto a outro, eles simplesmente dobrassem a folha, fazendo com que os dois pontos se tocassem. A nave não se move através do espaço, ela faz o espaço se mover para ela, ou melhor, ela faz o espaço desaparecer entre o ponto de partida e o ponto de chegada. E é aí que a coisa fica realmente insana, porque essa manipulação não é apenas espacial. O tempo, como nós o experimentamos, é intrinsecamente ligado ao espaço. Einstein nos mostrou isso. Então, quando você comprime anos-luz a alguns metros, o que acontece com o tempo? Dentro da bolha de espaço-tempo distorcido que essa nave cria, a tripulação pode experimentar o tempo de forma completamente normal, assistindo a um filme, jantando, ou até mesmo dormindo. Mas para um observador externo, se houvesse a nave simplesmente piscaria para fora da existência num ponto e piscaria de volta em outro, a milhões de anos-luz de distância, tudo em questão de minutos. O universo externo teria avançado milhões de anos, mas para eles, foi apenas uma viagem rápida. Pense bem na audácia e nas implicações disso. É como ter um atalho para a eternidade, ou para a aniquilação, dependendo de como você vê. Mas espere, tem mais. Essa proeza não é uma simples dobradura de papel. Para conseguir tal feito, essa civilização teria que dominar energias que sequer podemos sonhar em conceber. Estamos falando de talvez manipular a energia escura, que é essa força misteriosa que está acelerando a expansão do universo, ou de alguma forma acessar e controlar a energia do vácuo quântico, que é tão vasta que um mero grão de areia conteria mais energia do que todas as estrelas visíveis no cosmos. A criação dessa bolha de dobra ou desse túnel espaço-temporal exigiria uma quantidade de poder tão monumental que, se fosse liberada de uma vez, poderia vaporizar sistemas estelares inteiros. A grande questão, então, não é se eles podem fazer isso, mas como eles controlam algo tão destrutivo com tamanha precisão. O problema, claro, é que o espaço não está vazio. Mesmo em vastas extensões intergalácticas, existem partículas de poeira cósmica, hidrogênio, raios cósmicos, ocasionalmente, asteroides ou até mesmo estrelas errantes. Se você está comprimindo anos-luz a metros, qualquer pequena partícula se torna um projétil com energia inimaginável. Uma única poeira cósmica, ao impactar uma nave que está deformando o espaço-tempo dessa maneira, poderia ter o impacto de milhares de bombas atômicas. É como tentar correr através de uma floresta densa com os olhos vendados, só que a floresta é o universo e cada folha é uma bala. A tecnologia de navegação e os escudos defletores teriam que ser tão avançados quanto o próprio motor de dobra, capazes de prever e desviar, ou até mesmo desintegrar qualquer coisa que se interponha no caminho da nave, tudo isso em frações de segundo que para nós seriam imperceptíveis. Se você também ficaria com medo de algo assim, já deixa o like e compartilha essa ideia maluca com seus amigos que amam ficção científica. E foi exatamente isso que eles fizeram. Desenvolveram sistemas de detecção que operam em dimensões que nem conseguimos imaginar, prevendo eventos cósmicos com antecedência que beira a precognição. Seus escudos não são apenas campos de força, são campos que, por si só, deformam o espaço-tempo, criando micro-buracos de minhoca que desviam a matéria antes mesmo que ela possa se aproximar da nave. Mas mesmo com toda essa tecnologia, o risco é sempre presente. Uma falha minúscula, um cálculo errado, e a nave não apenas seria destruída, mas poderia criar uma anomalia espaço-temporal que engoliria tudo ao redor, um buraco negro artificial ou uma ruptura na própria estrutura da realidade. A cada viagem, eles estão apostando a própria existência, não apenas deles, mas talvez de todo o setor da galáxia. A complexidade de tal façanha nos leva a questionar não apenas a física, mas a filosofia por trás dela. Que tipo de civilização alcançaria um domínio tão assombroso sobre o universo? Seriam seres que transcenderam a necessidade de um corpo físico, existências energéticas ou mentais que apenas observam a realidade através de suas máquinas? Ou seriam seres tão semelhantes a nós, com medos e ambições,
mas que encontraram um caminho para escapar das amarras do tempo e do espaço. A resposta para isso, e para o que eles fariam com tal poder, é algo que nos espera além da próxima dobra, em um lugar onde a própria definição de viagem e existência é reescrita. A própria definição de viagem e existência é reescrita. E é exatamente nesse limiar, onde a física que conhecemos se curva e quebra, que encontramos a primeira pista para desvendar o segredo de uma nave capaz de atravessar a galáxia em meros minutos. Não estamos falando de simples propulsores que empurram uma massa através do vácuo, nem mesmo de motores de dobra que encolhem o espaço à frente e expandem atrás. Não. Isso seria como comparar uma carruagem a um foguete, uma evolução, sim, mas ainda presa às limitações fundamentais do movimento linear. A chave, meus amigos, reside em algo muito mais profundo, algo que exige que repensemos não só a engenharia, mas a própria natureza da realidade que percebemos. Imagine por um instante que o universo não é apenas um palco tridimensional onde os eventos se desenrolam no tempo. E se fosse uma tapeçaria, incrivelmente vasta, sim, mas com dobras e nós invisíveis, atalhos que só poderiam ser acessados por quem compreende sua verdadeira textura? É aqui que entra o conceito que alguns cientistas chamam de engenharia de realidade ou transdimensionalidade. Não se trata de viajar através do espaço, mas de mudar a relação da nave com o espaço em si. Pense em um livro, você pode virar as páginas uma a uma, ou pode simplesmente saltar para a página desejada. A nave alienígena, nesse cenário, não estaria navegando, estaria reorganizando as páginas do próprio cosmos. Mas como, você pergunta, seria possível tal façanha? A teoria mais intrigante, e a que ganha força nos círculos mais especulativos da astrofísica, sugere que essas civilizações avançadas teriam dominado não apenas a manipulação da energia escura, aquela força misteriosa que acelera a expansão do universo, mas também a própria estrutura do vácuo quântico. Eles não estariam criando atalhos, mas revelando e utilizando atalhos que já existem, ocultos em um nível fundamental da realidade. Poderiam estar acessando dimensões extras, invisíveis aos nossos sentidos e instrumentos, usando-as como uma espécie de rodovia intergaláctica onde a distância e o tempo se comportam de maneira radicalmente diferente. Pense na superfície de uma maçã. Para uma formiga, a viagem de um lado ao outro é longa. Mas se ela pudesse perfurar a maçã e sair do outro lado, a distância se tornaria insignificante. Esses seres, e suas naves, seriam capazes de perfurar a própria realidade. No entanto, essa capacidade de dobrar e torcer o tecido do espaço-tempo não viria sem um preço, sem um risco inimaginável. As energias envolvidas seriam colossais, capazes de distorcer não apenas o espaço, mas o próprio tempo ao redor da nave. Haveria o perigo de criar paradoxos temporais, de fragmentar a própria continuidade do universo em uma escala localizada. E o que aconteceria com os tripulantes? Seriam eles transformados, talvez até desintegrados, se a tecnologia falhasse? A ideia de um salto entre dimensões evoca imagens de um rasgo no véu da realidade, e quem se atreveria a atravessá-lo estaria brincando com forças que mal podemos conceber. É uma aposta final, um tudo ou nada, onde a recompensa é o domínio do universo e o risco é a aniquilação total, ou algo pior, a perda da própria identidade. E se essa tecnologia caísse em mãos erradas? Ou, mais assustador ainda, e se nós a encontrássemos antes de estarmos prontos para compreender suas implicações? A humanidade, com nossas guerras e nossa busca incessante por poder, mal consegue gerenciar as armas que já possuímos. Imagine o que faríamos com o poder de reescrever a geografia cósmica. Seria o fim da distância, sim, mas talvez também o fim da inocência, o início de uma era onde a nossa insignificância no vasto esquema das coisas seria substituída por uma arrogância perigosa. Se você também sente um arrepio na espinha só de pensar nas consequências, talvez seja um bom momento para deixar aquele like e compartilhar essa ideia com alguém que também questiona os limites do nosso universo. A verdade é que a mera existência de tal tecnologia levanta questões ainda mais profundas sobre quem são esses viajantes. Eles seriam exploradores incansáveis, buscando conhecimento em cada estrela? Ou seriam conquistadores, expandindo um império através de galáxias inteiras em uma velocidade que desafia a compreensão? E o que fariam eles ao chegar a um novo mundo? A capacidade de viajar tão livremente, de ignorar as barreiras que nos definem, implica em uma liberdade que beira o onipotente, mas também uma solidão potencialmente esmagadora. Seriam eles meros observadores, ou arquitetos de destinos?
A resposta para isso, e para o verdadeiro propósito por trás de sua existência e de suas máquinas impossíveis, nos aguarda. Estamos prestes a desvendar não apenas como eles viajam, mas quem eles realmente são, e o que eles podem significar para o nosso futuro, ou para o nosso fim. A resposta para isso, e para o verdadeiro propósito por trás de sua existência e de suas máquinas impossíveis, nos aguarda. Estamos prestes a desvendar não apenas como eles viajam, mas quem eles realmente são, e o que eles podem significar para o nosso futuro, ou para o nosso fim. Pense por um instante na vasta, inimaginável distância entre as estrelas. Anos-luz. Milhares, milhões, bilhões de anos-luz. Para atravessar a Via Láctea de ponta a ponta, mesmo a velocidade da luz, levaríamos cerca de 100.000 anos. 100.000 anos. É um tempo que transcende a própria história da civilização humana. E foi aí que a nossa arrogância terrestre se desfez em pó, ao confrontar a evidência de que eles não apenas cruzam essa barreira, mas o fazem em algo que para nós seria apenas uma questão de minutos. Não é uma questão de ir mais rápido, mas de redefinir o próprio conceito de distância e tempo. Imagine que o universo não é apenas um vasto oceano, mas uma tapeçaria intrincada, tecida com fios de espaço e tempo. Nós, os humanos, somos como formigas presas à superfície de um lençol, incapazes de ver a profundidade, as dobras, as costuras que o compõem. Mas e se houvesse uma inteligência capaz de manipular essa tapeçaria? De puxar os fios, de dobrar o tecido, de fazer com que dois pontos distantes se toquem como se estivessem lado a lado? Essa é a essência da tecnologia que permite a essas naves alienígenas a sua jornada impossível. Eles não viajam através do espaço. Eles dobram o espaço. Ou melhor, eles reorganizam a própria realidade à sua vontade. Não estamos falando de meros buracos de minhoca, ou de distorções de dobra espacial que ainda respeitam alguma forma de causalidade linear. Isso é algo muito mais profundo, algo que beira a magia para nossa compreensão limitada. O que eles fazem é um tipo de engenharia da realidade, uma manipulação da estrutura fundamental do cosmos. Pense em um livro. Para ir da página 1 à página 1000, você precisa virar centenas de páginas. Mas se você pudesse simplesmente dobrar o livro ao meio, fazendo a página 1 tocar a página 1000, a distância seria instantaneamente irrelevante. É essa a analogia mais próxima que conseguimos conceber para descrever o que essas entidades são capazes de fazer. Eles não se movem, eles fazem o espaço se mover ao redor deles, ou melhor, através deles, em um lapso que anula a necessidade de tempo. E se essa capacidade de remodelar o espaço e o tempo não for apenas uma tecnologia, mas uma extensão intrínseca de quem eles são? Se a sua própria existência estiver ligada a essa capacidade de manipular a realidade? Eles não seriam seres biológicos como nós, presos às limitações da carne e do carbono. Poderiam ser entidades de energia pura, padrões de informação complexa, ou até mesmo consciência coletiva que transcende a necessidade de um corpo físico. As naves seriam apenas projeções, avatares materiais de uma inteligência que opera em um nível dimensional que mal podemos conceber. E se você também fica arrepiado só de pensar nisso, já deixa o like e compartilha essa ideia com quem você acha que aguentaria. Essa perspectiva muda tudo. Se eles podem manipular a realidade dessa forma, então a pergunta quem eles são, se torna quase irrelevante, pois a sua identidade estaria entrelaçada com a própria estrutura do universo. E quanto ao seu propósito? Seriam eles observadores? Sim, mas não passivos. Seriam arquitetos de destinos? Sim, mas não de forma direta e intervencionista como imaginamos. Eles seriam, talvez, os jardineiros do cosmos, podando, cultivando, ou apenas testemunhando a evolução da vida através de incontáveis galáxias, com a capacidade de intervir ou de se retirar em um piscar de olhos cósmico. O que isso significa para nós, então? Para o nosso futuro, ou para o nosso fim? Se essas entidades existem e operam nesse nível, a nossa civilização, com todas as suas conquistas, é como um pequeno inseto construindo um ninho de terra em um vasto campo. Eles poderiam nos ignorar completamente, nos observar com uma curiosidade desinteressada, ou talvez, e essa é a parte mais perturbadora, nos ver como parte de um experimento maior, uma semente em um jardim que eles cultivam. A sua presença, a sua tecnologia, a sua própria natureza, nos força a confrontar a nossa insignificância, ao mesmo tempo, a nossa singularidade. Eles não são apenas viajantes, são os mestres da própria existência. E o verdadeiro mistério não é como eles chegam até nós, mas por que
em meio a todas as galáxias e todas as realidades que podem dobrar e desdobrar, eles escolheriam, mesmo que por um instante fugaz, lançar seu olhar sobre este pequeno e azul ponto pálido que chamamos de lar. A resposta para isso, talvez, esteja além de qualquer dobra do espaço-tempo que possamos imaginar, um segredo guardado nas profundezas de um cosmos que é muito mais estranho e maravilhoso do que jamais ousamos sonhar.